noite. Traga a revelação da tua palavra, que o teu poder, a tua unção, repreenda todo levante, Senhor, maligno contra a vida da tua igreja, tentando impedir, Senhor, de que a palavra entre no coração deles, mas que a tua poderosa mão nessa noite, Pai, em nome de Jesus, possa estar guardando, para que a tua igreja possa ouvir, receber e ser praticante da tua palavra, Senhor. Fala conosco nessa noite, traga a revelação da tua palavra, que como ela é uma semente, Pai, que todos possamos estar com o coração como uma terra fértil, para poder, meu Pai, ser lançada ela nessa noite, e que ela possa germinar, enraizar, brotar, crescer, para que dê muitos frutos em nome do Senhor Jesus. Fala conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? E graças a Deus. Assim diz a palavra do Senhor, amados. Vamos fazer a leitura. Nós vamos ler um texto um pouco maior aí, para que os irmãos entendam dentro da campanha que a gente está iniciando, e vamos viver em nome de Jesus. Assim diz a palavra do Senhor. Livro de Daniel, capítulo 10 e versículo 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Leu novamente? Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro e de ufaz. O seu corpo era como o bérilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tocha de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, aleluia. E a voz das suas palavras era como um estrondo de muita gente. Diga glória a Deus. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo, caí sem sentido, rosto em terra. Diga glória a Deus. Pode se assentar, não feche ainda a tua Bíblia, adorando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus, aleluia. E continuando assim a palavra, amados, para que você entenda, que vai dizer no versículo 10: e eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me impôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos, e ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer? Levanta-te sobre os pés, porque eis que eu te sou enviado, aleluia. Ao falar ele comigo estas palavras, eu me impus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Aleluia. Amém? Pare um minutinho no nome de Jesus, para que você entenda a palavra do Senhor. Amados, Deus traz uma palavra nessa noite sobre o livro de Daniel. E dentro dessa palavra, por causa que Deus tinha colocado uma campanha sobre meu coração, para a gente estar iniciando neste domingo, para a gente estar iniciando hoje, em nome de Jesus. Para que você entenda melhor, a Bíblia vai falar sobre um homem chamado Daniel, um homem que ainda jovem, pelo que a Bíblia diz, ele já tinha um propósito, ele já tinha um chamado do Senhor. A Bíblia diz que ainda muito jovem, ele é levado ali para a Babilônia, até de Israel.
E a Bíblia diz que ali ele vai crescer com os costumes ali. Ele vai crescer nos costumes do rei, de um povo que tem costumes diferentes do povo israelita. E a Bíblia diz que então Daniel cresce ali. Daniel vai crescendo, ou seja, levando a vida de tal forma. E dentro dele, sobre ele, cresce também um propósito chamado. Porque aquilo que Deus tem para a vida de um ser humano, não importa a situação ou lugar, tem e vai acontecer em nome de Jesus. Quando Deus tem algo para a vida de alguém, não importa a situação ou o que ela vai passar, ou o que ela vai viver, o propósito de Deus vai continuar crescendo. O propósito do Senhor é para que nós possamos já começar entendendo nessa noite, dentro da palavra do Senhor, entender uma coisa, que propósito de Deus não para. Ah, pastor, mas dependendo de situações, dependendo de levante, não para, amados. Propósito de Deus, se o inferno vai levantar, se o inimigo vai levantar ou não, propósito de Deus não para. Para que possamos entender nessa noite, para entender o que Deus vai falar na frente, já coloque sobre o teu coração que o que Deus tem para a vida de alguém vai acontecer, a não ser que a própria pessoa queira parar ou queira desistir. Eu sempre costumo dizer aqui que o único que pode parar a poderosa mão do Senhor para as nossas vidas somos nós mesmos. O único que pode impedir é a gente mesmo de querer parar, de querer desistir, de querer arrancar, ou seja, o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Sabe? Então o único que pode parar é nós mesmos. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que todos que permaneceram firmes, todos que permaneceram confiantes em oração, Deus cumpriu. O segredo é permanecer. Daniel está crescendo, Daniel está em um homem agora, que começa agora a ser muito usado e tocado pela poderosa mão do Senhor. Mas para abreviar, a Bíblia diz, amados, que Daniel cresce num palácio, e ali ele tem amigos também que crêem num Deus vivo, no Deus de Israel, que crêem num Deus poderoso. E que a Bíblia diz que Daniel ele foi um homem que Deus escolheu, e Deus olhou para ele e começou a entregar dons. E o que a Bíblia diz, que Daniel, ele era um homem que tinha muitas visões. Ele tinha visões, mas não era visão humana. Não era uma visão talvez de uma mente que começa a imaginar coisa com coisa. Daniel tinha muitas visões, e as visões que ele tinha era tudo da parte que o Senhor entregava. A Bíblia vai dizer mais que o Senhor entregou a Daniel um dom de revelar qualquer sonho, qualquer mistério sendo entregue sobre aquela terra. Daniel tem dons agora da parte do Senhor. Daniel revela sonhos, Daniel revela qualquer mistério que tiver ali, que qualquer outro mago não possa revelar. Daniel revela. Daniel tem visões, sabe? E eu passando já o sentido, o espírito dessa campanha dos obreiros, ainda falaram que quero falar contigo também. Sabe, então eu imagino que Daniel era muito chamado de louco. Se Daniel era um homem que tinha, porque hoje o cristão já é chamado de louco, já é loucura a pregação do evangelho lá fora. Eu imagino Daniel, ele tem visões, agora ele conta as visões e já é revelado. E o que é revelado passa um pouco, acontece, passa um pouco, cumpre. Todos começam a entender agora que Daniel tem um propósito de Deus na vida dele, que Daniel ele tem um chamado do Senhor. Há um sonho, Daniel revela e daqui a pouco acontece. Sabe, eu imagino que muitos na hora duvidou, muitos na hora não acreditaram, mas daqui a pouco acontece e viram os sinais do Senhor. E Daniel está crescendo, Daniel está ali, ou seja, na poderosa mão de Deus. Mas sabe de uma coisa? Daniel está crescendo num lugar de costumes diferente do Deus Todo-Poderoso. Daniel está crescendo em ambiente diferente do povo israelita, diferente de costumes cristãos. E a Bíblia diz que Deus estava sobre Daniel. A Bíblia vai dizer mais, amados, que Daniel então ele era um homem temente ao Senhor. E que a Bíblia vai relatar algumas passagens mais atrás, onde vai falar da cova, onde todos nós já sabemos dessa passagem, onde todos nós conhecemos e sabemos que Daniel foi liberto das covas dos leões, que foi acusado. A Bíblia diz e relata naquela passagem que Daniel era um homem de oração e que ele orava 3 vezes ao dia. Daniel era um homem que ele parava tudo que estava fazendo, mas 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e ao escurecer. De tardezinha, pelo que a Bíblia fala, ele orava. A Bíblia diz que ele procurava o teu quarto e com a janela aberta, ele estendia sobre os olhos ao céu e ele clamava a Deus: Senhor, perdoa se o meu povo tem defraudado contra o Senhor, perdoa as minhas falhas, meus pecados. E cada dia que passava, Daniel orava. E a Bíblia diz que Daniel foi então se destacando onde tocava, onde que ele falava, se destacava, tudo que ele fazia, destacava. Começa a ser afrontado para alguns agora.
que Daniel pode tomar algo mais maior e começa conflito. Começa algo se levantar contra a vida dele, até chegar a um ponto de ser uma acusação dele negar Deus, mas ele não nega. E a Bíblia diz que ele é jogado na cova dos leões. Mas mesmo ali jogado, ele continuou adorando ao Senhor. Ele continuou exaltando, ele continuou buscando o Senhor. A Bíblia diz que ele é jogado na cova dos leões, nada acontece. O rei vê Deus na vida dele, vê que o Senhor livrou, viu que o Senhor guardou, e Daniel continua no propósito. Então Daniel já é um homem que já viveu milagres, viveu resposta, tem muitas visões. A Bíblia vai falar até sobre finais, ou seja, visões de finais dos tempos que a gente está vivendo e vai viver. Tem relatado até no livro de Daniel. Então imagina a intimidade que Deus tinha com Daniel. Imagina que Daniel tinha com Deus, perdão. Imagina, ou seja, a vida que Daniel tinha com o Senhor. Visões. E daqui a pouco chega um ponto onde nós vamos entrar agora, que Deus dá uma visão a Daniel, e que essas visões de palavras e visões e essas palavras gera conflito. Daniel busca agora a buscar no Senhor algo espiritual mais profundo. Aleluia. Nós estamos entrando naquilo que é o propósito da campanha. Daniel agora entende, espera aí, é algo de conflito, é algo tremendo, é algo que pode causar mais algumas tribulações. Mas Daniel então, amados, ele já buscava muito sabedoria, orava 3 vezes ao dia, mas agora ele desperta no coração dele, sabe o que? Ele começa a dizer: eu vou jejuar e vou prantear durante 3 semanas. Daniel quer buscar algo mais profundo no Senhor. Mas sabe o que eu entendo? Ele já tem uma intimidade com Deus, mas ele vê algo que vai gerar conflito. Ele recebe algo que talvez não vão entender. E sabe o que ele procura? Vou buscar no Senhor. Vou prantear durante 3 semanas. Sabe o que é o prantear na linguagem deles? Estarei em jejum, estarei em oração, estarei em busca, estarei tirando da minha vida o que não agrada o Senhor, estarei rente na presença de Deus. Ele destaca um tempo: durante 3 semanas eu vou prantear na presença do Rei, eu vou adorar na presença de Deus, eu vou jejuar. E a Bíblia diz que ele começa a tirar, amados, e ele tira tudo desejáveis. E eu estava para te dizer, no palácio, naquele tempo que a Bíblia diz, muitas coisas ali, ou seja, era uma vida, em falando humanamente falando, uma vida regalada, como a Bíblia diz. Tinha do bom e do melhor. Ele foi criado no palácio, as comidas, tudo ele tinha a favor deles. Daniel tem um cargo grande dentro do palácio. Daniel pode comer e beber o que quer, mas Daniel agora ele prefere olhar para aquilo que Deus entregou para ele. Ele prefere levar, ou seja, uma vida daquilo que Deus passou para ele. Há uma visão, há algo para entregar para o povo, há algo para ele passar. Se fosse na linguagem de hoje, sabe o que seria? Há algo para ele passar para a igreja, há algo para ele entregar para a vossa vida, há algo para ele fazer. E o que Daniel entende é que ele precisa se aproximar mais de Deus, uma intimidade mais profunda, para ele entender, para ele receber sabedoria e para ele saber como lidar. Aleluia. Amados, na nossa vida hoje, sabe o que a gente precisa entender no nosso coração? De que forma que eu estou agindo diante das situações? De que forma que eu estou agindo diante daquilo que eu tenho passado, daquilo que Deus tem entregado, diante daquilo que Deus está fazendo? De que forma que eu tenho agido? A Bíblia diz que Deus entrega a Daniel uma visão, que ele sabe que vai gerar conflito, que é algo que precisa de sabedoria. Sabe o que ele faz? Ele cobre a presença do Senhor e diz: eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou adorar. Peraí, eu vou tirar 3 semanas e eu não vou comer o que é agradável aos meus olhos. Sabe de uma coisa? Ele busca, sabe o que? Eu vou me aprofundar no Senhor, para que Ele me dê sabedoria. Sabe o que Deus está te dizendo nesta noite? O que você tem passado? O que você tem enfrentado? Mas qual é a tua atitude? O sentimento é de parar para que fica mais fácil, ou de se aprofundar para que Deus te dê sabedoria, ou de se aprofundar para que Deus te dê a direção do céu? Aleluia. Oh Deus. Quais as decisões que a gente tem tomado como cristão? Porque a Bíblia diz que Daniel então abre um jejum de 21 dias. Durante essa campanha a gente vai estar jejuando 21 dias, amados. Vai encerrar daqui 3 domingos para frente, sem contar esse. Dia 31
encerra o último domingo, onde a gente vai encerrar essa campanha, onde a gente vai encerrar esse propósito. Durante esses 21 dias a gente vai estar em jejum e oração. Eu estou chamando a igreja, não é somente os servos do Senhor. Eu estou chamando a igreja para entrar nessa campanha. A igreja do Senhor vai viver esse propósito. Nós estaremos em jejum, estaremos em oração, sabe? A gente vai orar 3 vezes ao dia, contando de amanhã em diante, a partir de hoje. De amanhã, já bem cedinho, antes de você sair para o trabalho, ou no horário do almoço, você chegar, pastor, eu não tenho tempo, ora em espírito com Deus. Nem que se você tira 2, 3 minutinhos em espírito, ora com Deus. Ao entardecer, a gente vai voltar a orar. A gente vai orar 3 vezes ao dia, como Daniel fez. Nesse mesmo espírito, nessa mesma fé, a gente vai orar 3 vezes ao dia durante 21 dias. A gente vai tirar o que a gente mais agrada, o que mais atrapalha. Pastor, todos nós tiramos uma coisa? Não. Eu tenho algo que em mim me atrapalha, algo mais desejável, que eu tenho o costume de dizer na linguagem popular: não dá para ficar sem, não dá para comer sem, não dá para ficar sem comer isso. Pastor, eu tenho esse costume e não dá. A gente vai tirar aquilo que é um sacrifício. A Bíblia diz que Daniel tinha todas as regalias. Ele tirou a carne, ele tirou o vinho, ele tirou o que era mais desejável, os manjares mais saborosos, ele tirou. Pelo que a Bíblia diz, ele se alimentou de legumes. Mas sabe de uma coisa? Para cada um tem um jeito. Eu tenho algo que para mim nesse jejum eu vou tirar, que me atrapalha, mas para a pastora já não atrapalha ela. Ela tem algo que ela come, ou que tem algo que ela alimenta, ou seja, que mais faz falta. Aí alguém talvez não vai entender, precisa de entender com sabedoria. Pastor, há pessoas que por causa de saúde não pode tirar certas coisas. Então eu estou chamando para a igreja para viver um jejum sábio. Um jejum sábio da parte do Senhor. Porque a Bíblia diz que há um jejum que ele é sacrifício de tolo. Não adianta eu pensar que se eu tirar tudo aqui, desmaiando, eu serei usado tremendamente pelo Senhor. Não, será um sacrifício de tolo. É preciso entender que a Bíblia, ela nos traz uma sabedoria e separação. Se eu tiro algo, eu vou tirar algo porque o pastor tirou, ou porque a irmã fulana de tal tirou. Mas aquilo às vezes não é algo que é um sacrifício para ti, ou que seja talvez um sacrifício que passa dos limites, afeta a tua saúde. Não, amados, é algo que você vai analisar. É como a Santa Ceia: examina-se a si mesmo. Examina-se a si mesmo, e você vai entender o que você vai tirar. Pastor, eu vou participar nesse propósito, mas eu tenho algo para te dizer. Olha aqui para o pastor. Quando uma igreja entra, eu vou passar algo do espiritual do Senhor. Quando uma igreja entra em jejum e oração, ela vive poder sobrenatural do Senhor. Quando a igreja entra em jejum e oração, a prepare, porque milagres vai acontecer. Escuta isso que eu estou dizendo dentro da palavra do Senhor. Quando a igreja entra em jejum e oração, a Bíblia diz que há castas de demônios que ela só sai com jejum e oração. Então tem pessoas que vai começar a viver o sobrenatural, vai viver milagres, enfermidades vai desaparecer, o poder de Deus vai descer, o batismo com o Espírito Santo vai acontecer. Alguém vai vir: pastor, eu quero testemunhar que Deus me curou, como o irmão testemunhava aqui. Pastor, eu quero contar porque Deus tem feito maravilhas. Mas eu tenho algo a te dizer: o diabo ele não fica de braços cruzados. E toda campanha que é levantado nessa casa, Deus tem honrado. Mas sabe de uma coisa: o inimigo se levanta. A gente começa a campanha às vezes com a igreja dessa forma, abençoada, cheinha, e às vezes a gente está chegando para o final ali, amados, a gente sabe que é luta espiritual, não é carnal. No dia da campanha, se você sentir um desânimo, está repreendido em nome de Jesus. Eu vou adorar, eu vou continuar, eu não vou quebrar essa campanha. No dia que você vai ter dia que o inimigo vai tentar te distrair, você quebrar o jejum, mas esteja em espírito com Deus. A Bíblia diz que Daniel, ele pranteou. Esse prantear vem, não é só o jejum, é jejum, oração, vigilância. Aquilo que vai tirar a minha atenção também vou cortar, para que eu esteja mais próximo, mais perto do Senhor, para que eu venha me aproximar de Deus. E assim a gente vai viver durante esses 21 dias. Jejum, tirando algo, aquilo ali que nos atrapalha. Que eu digo assim, que a gente vai sentir falta. Alguém vai dizer: pastor, eu não consigo ficar sem um café. Pastor, eu não consigo ficar sem a carne. Pastor, eu não consigo comer sem beber de jeito. Não dou conta de tirar o suco, não dou conta de refrigerante. Pastor, tanto faz para mim comer, jantar, não comer. Mais um chocolate, eita Deus. Já olho para a pastora. A pastora, tanto faz para ela comer um arroz, jantar ou não. Mais um chocolate, umas bobeirinhas, eita, ela não fica sem.
O jejum lá em casa é totalmente diferente. Eu tiro o que é mais forte, que o pastor vai lá é na carne, quer arroz, e quer carne, e quer beber suco, e quer beber, aí ela tanto faz, mas tá lá, beliscando uma bobeirinha. O almoço tá comendo um pão, tá comendo um trem doce, tá comendo um pãozinho. Então você vê que há diferença, só para você entender. O que vai te atrapalhar, que você vê, vai ser um sacrifício para mim. E ser um sacrifício, sabe, eu vou tirar. Mas eu estou te chamando em nome de Jesus. Deus fala assim, que antes dele revelar a igreja, passa pelo altar dele. Você vai viver milagres. Você recebe? Levanta as suas mãos para o céu. Nós vamos viver um tempo de 21 dias do poder de Deus sobre a tua vida, de milagre, de livramento, de prodígio, de unção, de poder de Deus, da unção dele. Vai tocar, vai envolver o ministério, vai envolver a igreja, vai envolver pessoas, vai envolver cada vida em nome de Jesus. Vai acontecer para a glória de Deus. Feche as suas mãos, diga: eu recebo, eu tomo posse para a glória de Deus, e glorifica bem forte o nome santo do Senhor. Bendito seja. Daniel passa por todas as situações, mas volta numa palavra. E que a Bíblia diz que certo dia Daniel está em jejum, está em oração, está em busca, está planteando na presença do Senhor. E daqui a pouco passa 21 dias. Passou 21 dias, só não falou nada, porque não aconteceu nada. Humanamente falando, na minha lógica e na sua lógica, passou 21 dias, só não falou nada, não aconteceu nada. Humanamente falando, Daniel agora se encontra numa situação que já passou 21, 22. E pelo que a palavra diz, talvez no terceiro dia, de depois do jejum do propósito, a Bíblia diz que Daniel está ali perto de um rio, com os homens, com alguns homens ali, com alguns companheiros ali, e que a Bíblia vai dizer que de repente ele avista um homem, oh glórias, a forma de um homem, que ele vai olhar, os teus pés brilham, ele vai olhar, tem algo diferente, não é como um homem comum. Ele começa a ver, olha para um lado, olha para o outro, olha para os amigos, e só ele está vendo. A Bíblia diz que só ele está vendo. Ele começa a entender, não é algo comum. Mas já passou os 21 dias de jejum, mas já passou os 21 dias de oração. Quantas pessoas já se encontraram na situação, pastor, acabei a campanha e nada aconteceu. Daniel não está olhando se acabou, não. Ele ainda está em espírito com Deus. Está vendo uma forma de um homem que não é um homem comum. Só ele vê, só ele enxerga. Que daqui a pouco a Bíblia diz que Daniel, ele cai por terra. Oh, aleluia. Porque ele sente que o ambiente começa a mudar. E quando o ambiente começa a mudar, os amigos sentem medo. Sente que algo sobrenatural do Senhor está acontecendo ali. Os amigos correm, os amigos querem se esconder, não entende o poder. Daniel, pelo que a Bíblia diz, ele cai de joelhos, ele coloca a palma das mãos no chão, aleluia. A Bíblia diz, e de repente veio uma mão, amados, e toca sobre o ombro dele. Diz: Daniel, ei, se coloca de pé e fique atento, porque eu tenho palavras, oh aleluia, eu tenho palavras para te dizer. A Bíblia diz que Daniel, na hora, amados, ele está impactado, ele está tremendo, ele está sem força. Ele diz que desconfigurou o rosto, perdeu a forma. Ele não está tendo força, ele começa a se levantar. Em que a Bíblia então vai dizer, amados, a palavra do Senhor vai lá para você entender melhor. No versículo 12, oh aleluia. No versículo 11, melhor dizendo, em que vai dizer assim, ó, ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que eu te sou enviado, aleluia. Ao falar ele comigo estas palavras, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse, olha o que o anjo diz. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, oh glória. Mas passou 21 dias e parece que nada aconteceu. Olha o que o anjo vai dizer para ele. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim te dar glória a Deus. O anjo olha para Daniel e diz: Daniel, esteja atento às palavras que eu vou te dizer, porque desde o primeiro dia que tu aplicou o teu coração
as tuas palavras foram ouvidas. Desde o primeiro dia, as tuas palavras foram ouvidas, e por causa das tuas palavras é que eu estou aqui, eu sou enviado. Sabe de uma coisa? Jejuou, passou 21 dias de jejum e oração, passou, buscou, teve algum sinal, a Bíblia não relata, teve algum toque na vida dele, a Bíblia não relata, mas Daniel continua o propósito, Daniel continua no Espírito. Daqui a pouco Daniel não está nem esperando, aparece para ele um anjo, só ele vê, o ambiente muda, ele sente um poder tremendo, cai sobre terra. Aí parece que eu estou contando para ti uma historinha, não, é algo real, porque quem entra em jejum, em oração, aquele que busca se aprofundar, vai viver algo, amados, que lá fora é loucura, mas é poder de Deus. Daniel está vendo um anjo, o poder está tocando, Daniel não se porta e cai sobre terra, como alguém que é batizado pelo Espírito Santo, é arrebatado, como alguém que sente uma unção ali, que às vezes não consegue mais ficar de pé, como você vê às vezes na igreja. Daquela forma Daniel cai, porque não está suportando a tamanha presença, a tamanha unção. O anjo diz: olha, eu estou aqui porque eu ouvi as tuas palavras. Sabe de uma coisa? O anjo está falando ali, representando o Senhor, dizendo: ó, porque você orou, eu estou aqui. Porque você jejuou, eu vim me apresentar, aleluia. Eu desci, aleluia. Daniel começa a entender, começa a passar um filme. Porque quando a gente começa a viver um milagre, ou quando Deus começa a falar com a gente começa a lembrar: Deus estava vendo, Deus estava ouvindo, Deus estava no controle. Porque depois que passa, depois que acontece, a gente começa a ver Deus em tudo. Não é assim, irmão Rony? Depois que o milagre aconteceu, você começou a ver que Deus estava no controle, no começo de tudo. Deus já estava na direção, Deus já tinha preparado, Deus sabe de todas as coisas. Mas e como a gente muitas vezes não vê o mundo espiritual? Mas eu jejuei, pastor, nada aconteceu, fiz a campanha, nada está passando, pastor, eu tenho buscado a vontade de parar, de desistir. Deus está dizendo: o momento não é de parar, o momento não é de desistir. Você não está vendo o mundo espiritual? Continue em batalha, continue em oração. O que Deus tem para ti é muito maior do que você tem pensado. O que Deus tem para a igreja dele é muito maior do que você está pedindo, aleluia. Oh, Deus. O que Deus tem para a igreja dele é no tempo dele. Passa 21 dias, mas o anjo do Senhor desce e diz: Daniel, desde o primeiro dia que você aplicou o teu coração, eu estava vendo, o Senhor está ouvindo, eu desci para te abençoar. E ele vai começar a contar agora, para abreviar. O anjo vai dizer: olha, eu desci, mas o príncipe da Pérsia, o inimigo, em outras palavras, um dos que se diz maior no inferno, veio, se levantou, lutou contra mim. A gente ficou em batalha enquanto você estava orando, Daniel. Eu estava em batalha ao teu favor, eu estava lutando enquanto você orava e jejuava, Daniel. Mas então o Senhor mandou Miguel e me ajudou e me deu vitória. Esse é o anjo falando com Daniel. Eu estava vendo, aleluia, eu estava olhando, Daniel, eu sabia de tudo. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus está falando para alguém: ó, Ele tem visto a tua lágrima, Ele sabe do teu clamor. Você está pensando: Deus não está vendo, pastor, Deus não sabe, só eu e Deus sabe que eu tenho lutado. Sim, só você e Deus mesmo, porque Ele sabe a hora de te honrar, Ele sabe a hora de te justificar e mostrar que há um Deus na tua vida. Ele sabe a hora de se manifestar e mostrar que Deus nunca te desamparou. Ele sabe a hora. O Senhor sabe a hora que o anjo Gabriel tem que vencer. Ele envia Miguel, um dos que o Senhor levantou como um dos maiores também no céu, um anjo de guerra, de batalha, que ele envia e dá vitória. E aquele anjo desce. Parece que se atrasou. Parece muitas das vezes na nossa vida que Deus se atrasa. Talvez não tenho certeza, tem todo ser humano aqui, então tenho certeza que eu já tenho falado com muitos que já teve esse sentimento,
que parece que Deus não está olhando, parece que Deus se atrasa. Por que que Deus permitiu? Por que que eu tenho que passar, pastor? Por que que é só eu, pastor? Parece que eu olho para a igreja inteira e ninguém passa por isso. Parece que é só eu. Você já percebeu que muitas das vezes a gente traz esse sentimento diante da tribulação? O inimigo tenta colocar na nossa mente e trabalha o tempo todo tentando colocar isso sobre as nossas vidas, parecendo que nada está vendo, mas o Senhor está vendo. E no momento certo Ele vai descer. Oh, aleluia. No momento certo Ele vai tocar, amados. Você precisa entender que o Senhor nunca falhou, e Ele nunca vai falhar com aquele que persevera. Você precisa entender que o que Daniel está vivendo agora, amados, Daniel já viveu um milagre lá atrás. Daniel viu ser livre da cova dos leões. Daniel viu Deus colocar as mãos. Sabe de uma coisa? Ele era um homem que buscava sabedoria. Passou o jejum e ele não está reclamando, porque ele sabe que Deus não falha. Ele sabe que Deus não erra. Ele sabe que Deus tem o tempo exato e na hora certa para fazer. Ele sabe, amados, que no momento certo Deus vai honrar ele. Ele tem uma vida com o Senhor. Ele é aquele que não negou lá atrás e viu o Senhor honrar, e viu o Senhor fazer milagre. Ele é aquele, sabe de uma coisa, para encerrar aqui? Hoje nós meditamos dentro da campanha. Aleluia. Sabe de uma coisa, dentro do culto de Santa Ceia hoje, para que a gente possa entender? O segredo está, amados, sem importar a situação, o segredo está em nunca negar o Senhor. Sempre manter o teu compromisso com Deus. Pastor, mas falaram isso, quem falou é ser humano, não interessa. É você e com Deus, é você e Deus. O segredo está como Daniel viveu, não importou a idade. E a Bíblia diz que ele era muito jovem, viu, jovens? Ele era muito jovem, Deus já começou a trabalhar na vida dele. Da mesma forma que José também cresceu no Egito muito jovem. Pelos 17 anos Deus já começou a mover na vida dele. Porque sabe de uma coisa? Deus já começa propósito dentro do ventre da mãe. Oh glórias! Deus, quando Ele tem algo para fazer, vai acontecer, vai realizar. Mas eu preciso estar numa posição entendendo: ei, eu não estou crendo num gibi de historinha, eu estou crendo na palavra de Deus. Eu estou crendo no Deus Todo-Poderoso. Sabe o que é isso? É profetizar e dizer: eu vou viver milagre nessa campanha. Eu vou viver o melhor de Deus durante enquanto eu estiver jejuando e orando. Pode passar os 21 dias e parecer que nada aconteceu. Sabe de uma coisa? Estaremos esperando o anjo descer, porque Deus não falha. Davi diz assim: eu já fui jovem, eu já sou velho, mas eu nunca vi um justo sem resposta. Sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? A certeza de estar começando essa campanha de jejum, Daniel, é a certeza que Deus vai fazer maravilhas. Sabe o que é maravilhoso? Ter a certeza que Deus mais uma vez vai mostrar ser Deus na tua vida, vai mostrar ser o Senhor. E o segredo, sabe, está onde? Como eu te disse, permaneça adorando, permaneça exaltando, não importa a situação, permaneça. Vale a pena ser fiel. Você vai passar por várias situações que você vai olhar e vai dizer: Senhor, como valeu a pena ser fiel, Senhor. Daniel está trêmulo agora, Daniel está perdendo perdeu a força do corpo, mas eu tenho certeza que já passou na mente dele na hora. Ei, a resposta do Senhor desceu, porque o anjo começou a entregar a resposta. Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Daniel tem mais uma experiência de que Deus é Deus, de que Deus tem honrado ele. Daniel tem mais uma experiência que vale a pena ser fiel. O Senhor pagou um alto preço na cruz pela sua vida. Hoje você está aqui: pastor, tem alguma prova de amor na minha vida? Maior de todas, o Senhor Jesus fez. E perceba que a gente é cheio de falha, a gente é errante, pecador. Nós falhamos, nós somos aquele filho que dá trabalho para o pai. Somos errantes. Uma hora ou outra a gente, como dizendo no ditado, a gente pisa na bola com o Senhor. A gente falha, mas vê Deus fazendo o quê? Vai lá, nos chama atenção, porque Ele chama a atenção de quem Ele ama, e logo nos levanta e diz: segue em frente, filho. Nos dá a mão de volta, oh aleluia, e nos leva como um filho que ainda não sabe andar.
Sabe de uma coisa? Pega na mão do Senhor. Reconheça nessa noite, por Ele entregar a vida na cruz. É por isso que você está aqui hoje. É por isso que temos o privilégio para adorar e exaltar o santo nome do Senhor. Amém? Feche os vossos olhos, vamos preparar para a Santa Ceia do Senhor em nome de Jesus. Feche os vossos olhos, entre em espírito com Deus. Entrega o teu coração a Ele, aleluia. Bendito seja, Pai, nessa noite. Nós pedimos perdão pelas nossas falhas, nossos pecados. Te pedimos e suplicamos a tua misericórdia. Que o Senhor Deus venha descer com a tua misericórdia nessa noite, Pai, sobre nós. Seres humanos, somos errantes, somos falhos. Mas nessa noite, Pai, nós estamos aqui para sentar à mesa com o Senhor. Pai, para te adorar, para te exaltar. Pai, para entender o alto sacrifício. Para entender, Senhor, que houve um amor tremendo. Houve e há um amor tremendo por nós, Senhor. Da parte do Senhor. Por isso, nessa noite, Pai, nós a preparamos para sentar à mesa com o Senhor. A Bíblia diz: examina-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Nessa noite você examina a tua vida. Você examina você mesmo. Não deixe o inimigo te acusar. Pastor, mas minha vida não está num propósito que Deus quer na direção. E eu nem tenho pretendência agora de se organizar. Então é melhor que não seja, amados. A Bíblia diz, pelo que a palavra do Senhor diz. Pastor, eu passei por muitas lutas esses dias, sentindo fraco. Eu senti muita batalha. Todos nós passamos, todos os dias. O cristão, ele vive de vitória. Mas para viver de vitória tem que ter luta. Para viver de vitória tem que ter a luta na história, amados. Aleluia. Todos têm luta. Todos passam por batalhas. Aleluia, Jesus. Entre na presença do Senhor agora. Bendito seja o nome santo do Senhor. Nós nos preparamos para sentar à mesa com o Senhor juntamente com a tua igreja, Senhor. Bendito seja, aleluia. Tu és maravilhoso, tu és santo, tu és bendito. Pai, recebe as nossas vidas, Senhor, nessa noite em nome de Jesus. Os teus filhos vão pegar a ceia na mão, Senhor. Nós vamos estar consagrando ao Senhor e logo participando, Senhor. E que o Senhor Deus receba nessa noite. E que possamos todos ser fortalecidos no teu poder, aleluia. A Santa Ceia vai passar aí, amados. Pegue nas tuas mãos o pão, o cálice. Você que for cear nessa noite. Aleluia. Pegue nas suas mãos e fique em espírito com Deus. Você que já for pegando, você também que não for cear, fique em espírito com o Senhor, feche seus olhos. Não come, não beba ainda, mas apenas segure nas suas mãos. Não come, não beba ainda, apenas segure nas suas mãos. Vamos consagrar o Senhor. É mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordens às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há
ofensas, nem culpa, que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Os teus olhos fechados, segure nas tuas mãos o pão e o cálice no nome de Jesus. Assim diz a palavra do Senhor, amados. 1 Coríntios 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, levanta o pão para o céu em nome de Jesus, e tendo dado graças, o partiu e diz: este é o meu corpo que é dado por vós, igreja. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, levanta o cálice para o céu também, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Maranata, Dalabandas, as. Oh, aleluias, aleluias. Ora vem, Senhor. Pai, consagra este pão, Senhor, juntamente com esse cálice, que é um simples suco da uva, Senhor, mas que consagrado seja representado o teu sangue, a tua carne. Nós fazemos isso em memória do Senhor, Deus. Na noite que o Senhor, Deus, foi traído, toda dor, tudo que o Senhor passou, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, consagra com o teu poder, consagra com a tua unção, e seja representada a tua carne, o teu sangue nessa noite. Consagra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Coma do pão, amados, mastigue bem, em seguida beba do cálice, e somente agradeça e adore o Senhor do teu jeito e da tua maneira. Agradeça, adore a Ele, enche essa casa de adoração. Você bebeu o cálice, vai passar uns obreiros recolhendo o copo aí. Mas não saia do Espírito com o Senhor. Entrega o copinho aí e continue em Espírito com Deus. Agradeça a Ele. Bem mais que as forças, poder e feche seus olhos e da tua maneira adore, agradeça. e a natureza. Talvez foi um mês de luta, de tribulação tremenda na tua vida. Seja renovado as tuas forças da parte do Senhor. Criado por tuas Aleluias, aleluias, aleluias. Tu tem liberdade para adorar, para agradecer. meio e fim. Ele venceu a morte, Mais que os mares, Ele ressuscitou. bem Aleluia. mais que o sol. E as Aleluia. maravilhas que o mundo Ele pagou o alto preço no nosso lugar. E hoje eis que Ele procura, igreja. Hoje eis que Ele procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. Deixe ser achado pelo Senhor. Adore a Ele com louvor, em adoração. Adore, adore. Agradeça a Ele por ter ressuscitado. Adore a Ele por ter entregue no teu lugar. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim.
pensou. pensou em mim, Aleluias, aleluia. me amou. Nós somos uma geração que nem pensava em nascer. Você é de uma geração que nem sonhava em nascer, mas ele já pensava em ti. Bem mais que as forças, Aleluias. poder e reis, Lavamos e a natureza e tudo que se fez. Bem mais que tudo, Aleluia. criado por tuas mãos. Agradeço, adore a Ele. Deus, tu és o início, meio e fim. Fortalecido nessa noite. Bem mais que os mares, Bem mais. bem mais que o sol. Deixa o Espírito Santo de Deus te E as tocar. maravilhas, Deixa Ele te abraçar nessa noite. conhecer. Aleluias, aleluias, aleluias. Riquezas, Tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Manda suas mãos no céu, diga pra Deus. Por amor, Sua vida, sua vida entregou. meu Senhor. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Foi por amor, irmão. Por amor, Sua vida. sua vida entregou. Declare, declare nessa noite. Meu Senhor, Ele humilhado. humilhado foi E como a flor machucada no jardim. Declare nessa noite, morreu por mim. Declare, aleluias, aleluia. Pensou em mim, Ele te amou, Ele nos amou. me amou. Foi feito, foi entregue um alto preço. Foi pago um alto preço pela igreja do Senhor. Para que te desse vida, igreja. Morreu por mim. Aleluias, aleluias, aleluias. Pensou em mim. Tu és santo, aleluias. Agradeço Ele te ir para casa. Foi por amor, foi pago um alto preço. Coloca sobre o teu coração, Ele entrega a própria vida pela igreja dele, pois Ele sabia que um dia, amados, a igreja ia se voltar a Ele. Ele sabia que haveria uma igreja em adoração. E essa igreja não é a placa. Essa igreja é você. Essa igreja somos nós. Ele se entregou, Ele morreu na cruz. Mas nós não estamos aqui nessa noite para adorar um Deus que ficou morto, um Deus que ficou ali sobre a sepultura. Não, aleluias. A Bíblia vai dizer que num domingo como esse, completava o terceiro dia, já de madrugada, a pedra estava arrancada do sepulcro. Jesus já não estava mais ali. Jesus já não estava mais ali. Ele reblando rabandás, Ele tinha ressuscitado. Abre o teu coração, comece a adorar, pois Ele ressuscitou. Adore, pois o teu Deus que você veio buscar, Ele vive. Ele é Deus de milagre. Ele faz. Ele era com Daniel. Ele é contigo. Ele transforma. Ele é Deus. Aleluia. Declare nessa noite. Ele venceu pra sempre. Pra sempre. Pra sempre exaltado. Deixa Deus te tocar. Pra sempre Adore Ele, adore. adorar. Sinta a presença de Deus, aleluia. Sinta Ele no ambiente, igreja. Sinta Ele na casa. Ressuscitou.
Rei ressuscitou. O Rei ressuscitou. Declare nessa noite, Ele venceu. Ele venceu. Levante suas mãos no céu, declare, Ele venceu. Para sempre. Declare para sempre, aleluia. Para sempre, Ele vive. Ressuscitou. A igreja declara nessa noite: Ele ressuscitou. Ele vive, aleluia. Ele ressuscitou. Essa noite, a igreja do Senhor dá aleluias. A igreja do Senhor canta junto, aleluias. Então significa: louvado seja o nome dele, adorado seja o Senhor, adorado é o nome dele. Ele venceu a morte. Você adora um Deus que venceu a morte, que não ficou sepultado. Ele venceu. Aleluia, cantamos. Toda a igreja do Senhor enche o céu de adoração. Isso, diga mais forte, cantamos. Aleluia, o Cordeiro venceu. Antes de ir para casa, você declara: cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Recebe, Senhor. Olha essa igreja, Pai, te adorando. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Você está dizendo: eu te adoro, eu te louvo. Eu te louvo, louvado seja o teu santo nome. Você está louvando a Ele. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Chega mais uma vez, cantamos. Isso pro inferno ouvir, igreja. Aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Olha a igreja do Senhor declarando: Ele está no ambiente. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Venceu. Declare para sempre. Para sempre. Para sempre. Para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Para sempre exaltado é. Fique declarado nessa noite. Para sempre exaltado é. Para sempre. Ele ressuscitou. Oh, aleluia. Os teus olhos fechados. Agradeça o Senhor nessa noite. Aquele que venceu a morte. Aquele que num domingo como esse Ele ressuscitou. E ficou declarado para que todos saibam que Ele é um Deus que venceu a morte, que Ele está acima de tudo e de todos. Ele é soberano. Ele é o teu Deus. Ele é o Deus que está tomando a direção dessa campanha hoje. Ele é o Deus que já está enviando anjos. Mas já, pastor, o Senhor falava ali para Daniel: Daniel, desde o primeiro dia que você aplicou o coração, Deus me diz nessa noite que tem pessoas aqui, e quando a gente falava da campanha, você já declarou o seu jejum, você já declarou a oração, você já entregou uma causa na mão dele, você já aplicou o coração, e Deus já está enviando anjos. Alabanás de honra e de canto. Desde o primeiro dia que tu aplicaste o coração, Daniel,
eu tenho ouvido. Deus, toma a direção nessa noite. Pai, nós abrimos essa campanha na Tua presença. Pedimos, Senhor, toma o controle, a direção em nome de Jesus. Capacita e dá força à Tua igreja cada dia mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem concorda, diga amém. Diga glória a Deus. E glorifica bem forte, porque Ele ressuscitou. Oh, aleluia. Abra os seus olhos em nome de Jesus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Pega tudo nas vossas mãos. Vamos para casa abençoados. Amém. A gente atrasou alguns minutos, mas culto Santa Ceia assim mesmo. Amém, amados. Mas em nome de Jesus é bênção dobrada para a vida de cada um. Viveremos mais 3 domingos fora isso, vivendo nessa campanha, amém? Pastor, o jejum é só no domingo, não, é 21 dias, daqui até dia 31, todos os dias orando 3 vezes ao dia, e no propósito, você apresenta a Deus hoje que você tirou da tua parte de alimentação, e começa a partir da manhã de manhã já a oração, amém? É algo tremendo, amados, é esforço, mas a Bíblia diz assim, ó, esforçai-vos, o Senhor diz, amém? E grandes coisas vai acontecer. Pega tudo nas vossas mãos, levanta para o céu em nome de Jesus. Terça-feira, culto na direção das varoas. Culto na direção das varoas, estaremos aqui adorando juntamente com as mulheres de Deus, exaltando o santo nome do Senhor, amém? Levando tudo para o céu. Pastor, eu trouxe aqui o meu dízimo, eu tenho costume de trazer a minha fidelidade no culto Santa Ceia, amém? Pega nas suas mãos, levanta para o céu também, vamos apresentar a Deus. Lá na porta está o gasofilaço, quando você sair, você pode deixar a tua ajuda, o teu dízimo, a tua ajuda para a casa do Senhor lá, amém? Levanta tudo para o céu em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por este culto, por essa noite maravilhosa, por estar na tua presença, Pai. Eu louvo o Senhor pela vida da tua igreja, pela vida de cada um, pela vida de cada um dos irmãos. Que o Senhor Deus possa, meu Pai, receber nessa noite os donativos, esse dízimo, essa oferta, essa ajuda para a casa do Senhor. Talvez porventura esse voto que essa pessoa está fazendo ou fez, Pai, recebe em nome do Senhor Jesus e abre as portas, abre as janelas do céu e derrama a bênção sem medida sobre a vida desse dizimista, desse que tem honrado a obra do Senhor, para que as portas continuem cada dia mais abertas, porque o Senhor é o Deus que honra, mas o Senhor deixou, meu Pai, o livre-arbítrio, para que possamos, meu Pai, colocar no nosso coração a fidelidade ao Senhor. Que o Senhor abençoe a tua igreja, leva todos para casa em paz, em segurança, guardados e protegidos pelo Senhor. Prepara todos para estar aqui nessa terça-feira e também na quinta-feira no culto da família. Guarda eles, proteja, abençoe em nome do Senhor Jesus. Abra uma das tuas mãos, você pode em nome de Jesus. Que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. A igreja diga amém, amém. Está encerrado, Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Vão em paz, vão com Deus. Até terça-feira às 19h30 no nome de Jesus. Deus abençoe, igreja. Dá uma boa noite, uma paz do Senhor desse irmão que está do teu lado em nome de Jesus. Sem nada em troca pedir.